Em 1956, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, eleito no ano anterior, deu início às ações para erguer Brasília. Uma delas foi o concurso para a seleção do projeto urbanístico e arquitetônico que daria forma à nova cidade. O resultado saiu no ano seguinte, e o escolhido entre os 26 inscritos foi o projeto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Antes vinculado ao estilo neoclássico, Lúcio Costa se convertera aos princípios da arte moderna em 1930, ao assumir a direção da Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 6 anos depois, ele foi convidado pelo ministro Gustavo Capanema a projetar o prédio do Ministério da Educação. Para executar essa tarefa, Costa se associou a outros arquitetos, como Oscar Niemeyer, e convidou para chefiar o grupo o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, já visto como o grande nome da arquitetura modernista europeia. Em relação ao projeto para a construção da nova capital, a topografia do Cerrado brasileiro proporcionava facilidades ao desenho e às obras, mas também trazia problemas. Com elevações naturais quase inexistentes ou muito suaves, como construir a paisagem na nova capital? Essa questão foi espessamente colocada à época por Niemeyer. Não havia paisagem na região, era preciso construí-la com a arquitetura e o traçado urbanístico. Mas o que significa construir a paisagem? Para o senso comum, paisagem não se constrói, ela é dada pela natureza ou é a natureza que se dá à visão humana, tal qual vista ou panorama. Contudo, tanto a palavra paisagem quanto o conceito são local e historicamente situados. Ambos surgem em um determinado ponto da cultura europeia e indicam o aparecimento de uma visão de mundo que traz em si uma nova forma de ver a natureza. Os primeiros registros escritos da palavra surgem no século XVI, já na Idade Moderna. A partir do século XVII, o conceito de paisagem se consolida como a extensão de um território que se descortina num só olhar, desde um ponto de vista elevado, segundo a fórmula tornada clássica pela pintura. Na Antiguidade e na Idade Média, não havia ainda manifestações claras da noção de paisagem. Os antigos e os medievais não possuíam a ideia de paisagem porque não havia percepção de natureza como parte, mas apenas como totalidade. A beleza do cosmos para os antigos, a beleza da criação divina para os medievais. Nem havia o conceito de sujeito, para o qual a natureza se mostra como objeto, que é também uma invenção da Idade Moderna. No entanto, embora a ideia de paisagem não esteja plenamente formulada no medievo, a sensibilidade para com o tema começa a se desenvolver neste período. O filósofo e historiador francês Jean-Marc Besse atribui ao poeta italiano Petrarca, já no final do período medieval, a primeira imagem literária que pode ser entendida como a descrição de uma paisagem. Em uma carta, o poeta relata sua subida ao Monte Ventoux e descreve a vista que se descortina a partir do cume. Para Besse, Petrarca colocou em evidência uma postura que se caracteriza pelo olhar direto sobre o mundo, que transforma a natureza em algo distinto da totalidade divina e que, no futuro, será repartido e estudado pela observação científica. Já a filósofa Anne Coquelin ressalta a desnaturalização do conceito de paisagem. O que vemos não é o que está lá, como algo simplesmente dado, mas o que a cultura permite ver por meio de um olhar formado de determinada maneira. A paisagem como imagem é uma forma simbólica que é estruturada por outras formas simbólicas, sejam elas visuais ou literárias. Para Coquelin, o mundo não é como ele se apresenta, mas um esquema mental formado por projeções anteriores. A visão da natureza como paisagem foi formada por uma constante redução do olhar aos limites de um quadro, redução preparada durante gerações a partir do Renascimento. Para Coquelin, é a pintura que enquadra a natureza e a transforma em paisagem, desenhada com o auxílio de formas e de cores retiradas do arsenal cultural. Então, como construir a paisagem na topografia plana do centro do Brasil?
Na capital da República, arquitetura e urbanismo tiveram de trabalhar conjuntamente para fazer surgir a paisagem para seus moradores e visitantes. É possível identificar, já no projeto apresentado por Lúcio Costa, a preocupação em dotar a cidade de uma paisagem, apesar das dificuldades colocadas pelo relevo local. É lógico que qualquer lugar propicia algo para ser visto, mas isso que é visto não se configura necessariamente como paisagem. Para ser paisagem, a vista precisa, como define Besse, ser panorâmica, combinar elementos naturais e ou culturais e ter um ponto de observação para orientar o olhar humano. E precisa, sobretudo, ser estética, ou seja, bela, agradável ao olhar, convidativa à contemplação. O parâmetro do que é ser belo ou estético é fornecido pela tradição, e principalmente em se tratando de paisagem, a tradição visual a partir do Renascimento. No projeto de Lúcio Costa para Brasília, o ponto escolhido para fazer surgir a paisagem foi o cruzamento do eixo monumental e o eixo rodoviário residencial. O terreno por onde está disposto o eixo monumental apresenta um declive suave, mais extenso. Os prédios construídos ao longo desse eixo respeitam uma proporção entre si, de modo a não impedirem a visão uns dos outros. Quem domina a vista é a sequência de ministérios, colocados simetricamente e cuja visão em perspectiva aponta para o Palácio do Congresso Nacional ao fundo. Se o observador se distancia, as construções menores vão sumindo na paisagem, mas a perspectiva formada pelos ministérios e pelo Congresso Nacional permanece visível. Observando a partir da torre de TV, a esplanada se destaca. A construção da paisagem em Brasília seguiu os princípios do projeto construtivo que orientou a idealização urbanística e arquitetônica da cidade, conforme ressalta a crítica Graça de Freitas. Segundo ela, Lúcio Costa obedeceu aos rigores da gramática funcionalista e construtivista de Le Corbusier, adicionando características regionais brasileiras. Embora Lúcio Costa não tenha se ligado direto ou indiretamente ao movimento construtivista, os fundamentos do estilo já circulavam no Brasil desde 1933, quando foi realizado o primeiro Salão de Arquitetura Tropical. Na década de 1950, o construtivismo se consolida no Brasil como concretismo, por meio do grupo Ruptura, que lança seu manifesto em 1952. O grupo reforçou a crença na abstração e na geometria matemáticas como linguagem universal e aderiu à proposta de conjugar arte, tecnologia e indústria em busca do desenvolvimento social. Não só a arte concreta propagava esse ideal, também a nova capital foi erguida sobre essa égide. JK prometeu 50 anos de progresso em 5 anos de realizações em seu governo. O Brasil do futuro precisava de uma capital moderna, afinada com as novas tendências, não só artísticas, mas também técnicas e industriais. Vide o privilégio que recebeu o automóvel no planejamento do transporte de Brasília. Assim, a paisagem na nova capital da República foi construída conforme a visão predominante na época. Linhas retas e curvas dispostas em equilíbrio geométrico, nos monumentos que privilegiam o concreto como material, mas sem abdicar da leveza visual, simetrias que estimulam a sensação de perspectiva. A ausência de relevos naturais foi superada pela construção de elevações, pela escala monumental dos edifícios e pela livre visualização de determinadas áreas. Esses são alguns dos elementos do vocabulário urbanístico e arquitetônico da cidade, que, como vimos, não é fruto somente do talento de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer. A paisagem de Brasília, criada em conjunto pelo urbanista e pelo arquiteto, é uma forma simbólica, na esteira do pensamento de Anne Coquelin, construída com uma linguagem específica e historicamente situada, e que também possui um significado dentro da história da arte e da história do país.